Olá, aqui é o Showtime 112. A contribuição dos aviadores poloneses para a causa aliada na Segunda Guerra Mundial é bem conhecida. Isso é especialmente verdade sobre seu papel na Batalha da Grã-Bretanha, mas é menos conhecido que também lutaram na Batalha da França. Após seu país ser invadido e ocupado pela Alemanha nazista e seus aliados soviéticos, muitos membros da Força Aérea Polonesa conseguiram escapar para outros países. A maioria foi para a Romênia e de lá acabou indo para a França. Em 1º de junho de 1940, a Força Aérea Polonesa na França contava com mais de 9.000 homens. 2 grupos de caça Coop de chás, também chamados esquadrões, foram formados inicialmente por pilotos poloneses. Também foram feitas propostas para criar uma 3ª unidade de pilotos poloneses, que tinha a intenção de lutar ao lado dos finlandeses contra os soviéticos. Na Guerra de Inverno, os franceses apoiaram a ideia e concordaram em fornecer caças para a unidade. Porém, antes do envio da unidade polonesa à Finlândia, a Guerra de Inverno acabou. A unidade, no entanto, continuou seu treinamento e recebeu a designação Cup de Chás 1145. As outras unidades polonesas foram divididas entre vários grupos da Força Aérea Francesa, mas a Rupdechas 1145 foi a única que operou junta como uma única unidade. Ela foi equipada e recebeu suas aeronaves em maio de 1940 inicialmente em Lyon, Bronze. Neste vídeo, vamos focar no histórico de combate desta unidade de caças polonesa. Mas antes de começarmos, vamos falar sobre sua aeronave, o Khodron C-714 Cyclone. A aeronave foi criada em 1936 para atender a demanda por um caça leve de madeira, de produção rápida e barata. Em grande quantidade, Khodron ofereceu o C-710, que foi derivado de uma série anterior de aviões de corrida. Esse modelo acabou evoluindo para o C-714. E em novembro de 1938, a Força Aérea Francesa encomendou 20 unidades com opção para mais 180. As entregas só iniciaram em janeiro de 1940. Mas logo ficou claro que o Cyclone não era um projeto promissor. Tinha pouca potência, pouca manobrabilidade e taxa de subida ruim. Não se podia esperar que competisse com o BF, um 09 alemão. A ordem de produção foi reduzida para apenas 80 unidades que deveriam ser entregues à Finlândia. Durante a Guerra de Inverno, havia grande necessidade de equipamentos modernos. Se você sabe algo sobre a Força Aérea Finlandesa na Segunda Guerra Mundial, sabe que eles lutaram com grande eficácia, utilizando caças como o Brewster Buffalo ou o Fiat G50, que não tiveram bom desempenho em outros locais. No caso do caça de Khodron, porém, nem mesmo os finlandeses conseguiram fazer muito uso dele. Apenas 6 exemplares foram entregues à Finlândia e, após testes, foram considerados inadequados para o país, nunca sendo usados em combate. Quando o ataque alemão à França começou, a unidade polonesa ainda treinava no aeroporto de Lyon-Bron, bombardeado por aviões alemães no primeiro dia. Nove homens foram mortos no ataque e, posteriormente, seções de alerta foram estabelecidas para proteger a base. Após 9 missões, a unidade foi transferida para o aeroporto de Myon, perto de Lyon. Os pilotos poloneses, ainda em treinamento oficial, seguiram cumprindo missões de defesa aérea em seu novo aeródromo até o dia 18. Após essa data, Coop de Chás 1145 foi deslocado para a linha de frente e enviado para sua nova base em Vida Kublai, perto de Paris.
As operações a partir da nova base da unidade começaram formalmente em 20 de maio, mas no dia 21, o primeiro grande lote de C-714S foi recebido. 16 novas aeronaves, elevando o número total para 20. Em 24 de maio, o ministro da Aviação francês, Guy Lechambre, visitou a unidade polonesa em Vida Kublai. Ele foi informado das deficiências do projeto, o que acabou levando à suspensão do Cyclone do serviço de combate. Nenhuma outra aeronave foi entregue à unidade polonesa, e os pilotos seguiram voando em missões no dia seguinte por conta e risco próprios. De 20 de maio a 2 de junho de 1940, Companhia de Chasse. 1145 fez 23 patrulhas de combate, somando 92 horas de voo. Até 30 de maio havia recebido o quadro completo de pilotos, divididos em 2 esquadrões de 15 homens cada. Em 2 de junho, a unidade foi transferida para uma nova base em Roux, a 30 quilômetros a oeste de Paris. Esta seria a base da unidade por apenas uma semana. Operando temporariamente no aeródromo de Bernay, 5 quadrons, liderados pelo capitão Antoni Wiselic, encontraram o inimigo pela primeira vez em 8 de junho de 1940. Decolando às 15h45, o voo polonês foi designado para patrulhar a área de Vernon-Moulon. Eles avistaram o grupo de Messerschmitt Bf 110 Cs do terceiro Gruppe Serpontus Story-Geschwader, 26, escoltando Stukas. Uma luta se desenvolveu e, após o término, todos os 5 pilotos poloneses retornaram à sua base por volta das 17h. O capitão Wakselic e o tenente Czerwinski reivindicaram vitórias, mas nenhum dos outros pilotos viu a aeronave inimiga cair. A lista de vitórias da unidade, de 13 de junho de 1940, atribuiu ao capitão Wakselic e ao tenente Czerwinski uma vitória provável sobre um Messerschmitt Bf 110. Depois, destroços de um Bf 110 foram achados, e os 5 pilotos poloneses que lutaram receberam crédito por um Bf 110 cada. Como era a prática francesa na época, mesmo que apenas uma única aeronave tivesse sido abatida. Infelizmente, para os poloneses, os registros alemães não apontam tais perdas, já que apenas um Bf 110 foi abatido naquele dia, e isso ocorreu na fronteira entre a Alemanha e a Suíça. A única perda que talvez pudesse corresponder à reivindicação dos pilotos poloneses, Kodron, foi um Dol-17 do Kampfgeschwader 76, sugerindo uma possível identificação equivocada. As 5 aeronaves polonesas voltaram à base, mas quase todas sofreram danos na batalha. O dia 9 de junho de 1940 foi o mais importante para a unidade polonesa. Eles foram designados para patrulhar o Vale do Sena, entre Moulins e Rouen. Toda a unidade inicialmente voou para o aeródromo de Bernay pela manhã e então realizou vários voos de patrulha. 17 quadrons decolaram para a nova patrulha às 14 horas, liderados pelo Major Kempinski. Após cerca de 30 minutos, a formação polonesa encontrou cerca de 20 Messerschmitt Bf 109S do segundo Cup Jacqueswada 27, escoltando um grande grupo de Dortinier Dol 17 ZCS.
Os poloneses tinham a vantagem. O sol estava atrás deles e voavam a 6.000 metros, cerca de 2.000 acima dos alemães. Mas o major Kionpinski não atacou. O segundo-tenente Czeslaw Głowzinski, com o rádio fora de serviço, aproximou-se da aeronave do líder, balançou as asas e apontou para baixo, perguntando por que eles não estavam atacando. Kionpinski reconheceu o gesto, mas continuou voando em linha reta. Głowzinski então indicou que atacaria sozinho, ao que Kionpinski sinalizou sua aprovação. Głowzinski mergulhou sobre a formação alemã, que não percebeu sua presença até ele atacar o caça mais à retaguarda, à direita. Só quando uma aeronave caiu e deixou fumaça, os pilotos alemães se dispersaram e combateram. Głowzinski danificou outro Messerschmitt, mas logo enfrentou vários oponentes. Felizmente, seu ala, o segundo-tenente Jerzy Szczesniak, interveio, abatendo um dos Messerschmitts que atacavam Głowzinski e permitindo que ele escapasse. Czerniak seguiu sua vítima até ela cair perto de uma fazenda. O Khodron de Głowzinski estava danificado, mas chegou ao campo de aviação de Évro com cobertura de seu ala. Ele foi creditado por um Messerschmitt abatido e outro danificado, enquanto Czerniak recebeu uma vitória. Enquanto dois pilotos combatiam os Messerschmitts, outros da formação enfrentaram bombardeiros Dornier do 3º Guppenkampfgeschwader 2. Um Dornier foi creditado em conjunto ao capitão Devchelik, ao tenente Kowalski e ao sargento Markiewicz. Os Messerschmitts, no entanto, intervieram e os pilotos alemães abateram 3 Squadrons, matando seus pilotos. O tenente Jan Obuchowski, o segundo-tenente Ales Lakowicki Czechowicz e o cabo Eduard Urtov. Os pilotos alemães creditados com vitórias nesse confronto foram o Hauptmann Werner Andres, o Feldwebel Karl Wittel e o Feldwebel Karl-Heinz Bendet.
Ainda assim, a luta não foi unilateral. O cabo Mieczysław Parafiński abateu um BF, um 09. Os registros da Luftwaffe confirmaram: 3 Messerschmitts foram perdidos nesta batalha, pilotados pelo Lieutenant Hans Borch e pelo Feldwebel Karl-Heinz Kanisch, ambos feitos prisioneiros, e pelo Lieutenant Hermann Kubler, desaparecido. As batalhas de 8 e 9 de junho de 1940 reduziram drasticamente o número de aeronaves disponíveis. Apenas 12 continuaram operacionais. Apesar disso, no dia seguinte, 10 de junho novamente, houve intensa ação para o grupo de combate. 1145-12, os Kadrons, sob comando do Major Kiampinski, decolaram às 8 horas. Ao sul de Dru, eles encontraram uma formação de bombardeiros. Dornier, escoltados por 12 Bf-109s. A formação polonesa atacou de frente e, de acordo com a lembrança de Kiampinski, o confronto durou apenas alguns segundos. 2 pilotos poloneses, o segundo-tenente Czerniak e Aleksander Żukowski, receberam crédito por abaterem um Dornier cada, enquanto o capitão Piotr Waguna recebeu crédito por um BF, um 09. Após o ataque, a formação se dispersou, mas o drama continuou. O Major Kempinski tentou se juntar ao que achava ser sua formação, mas percebeu que eram Messerschmitt, não Kodrons. Esperando não ter sido notado, ele tentou escapar, mas logo se escondeu na cabine. Ferido e quase inconsciente, Kempinski conseguiu fazer um pouso de barriga e foi levado para o hospital. Depois, ele foi evacuado para a Grã-Bretanha, mas nunca mais voou. Grupo de combate 1145 foi transferido mais 3 vezes entre 11 e 19 de junho de 1940. As demais aeronaves patrulharam, mas não localizaram o inimigo. 3 aeronaves do bloco 152 foram designadas nesse período para futuramente reequipar a unidade com esse caça superior. Mas o colapso da França impediu isso. Em 19 de junho, as 13 aeronaves restantes foram abandonadas e o pessoal da unidade embarcou em um navio no porto de La Rochelle, que os evacuou para a Grã-Bretanha. Uma exceção foi um grupo de 8 pilotos liderados pelo capitão Antoni Wisselik,
designados a coupe de chasse 11 francesa para treinamento. No bloco monobloco 152, em 18 de junho, o capitão Vicelic e o sargento Anthony Markievicz, junto com o piloto francês Ajutin de Leguay, encontraram um único Heinkel 111. Os 3 pilotos atacaram e danificaram o bombardeiro, que posteriormente caiu na Baía de Biscaia, tornando-se a última vítima dos pilotos do grupo de combate. 1145 na Batalha da França. Os 8 poloneses também foram evacuados para a Grã-Bretanha. Coupe de chasse 1145 foi a única unidade de combate que já empregou o Quadron C-714 em batalha. O número de vitórias atribuídas aos seus pilotos costuma ser 12, embora algumas tenham sido compartilhadas, resultando em 9 aeronaves individuais abatidas, incluindo uma enquanto pilotava o caça-bloque. 3 pilotos foram mortos em ação e um foi perdido em um acidente. Embora nem todas as vitórias sejam confirmadas pelos registros de perdas alemães, a unidade manteve saldo positivo contra adversários com aeronaves superiores. Se gostou do vídeo, conte nos comentários. Obrigado por assistir e fique ligado no Showtime 112